Vamos chegando para conversarmos hoje sobre a divulgação pelo Banco Central da última sexta-feira de alterações nas regras do PIX e do TED em relação às instituições de pagamentos, gestoras de contas de pagamento. Vamos falar um pouco dessa história e como é que isso vai impactar ou pode impactar nos nossos processos judiciais, não apenas no dia a dia da questão da utilização de PIX e TED, mas isso tem um impacto importante que eu quero trazer à luz para vocês em relação principalmente a processos de execução e a medidas de constrição de bens, como arresto, como penhoras, porque dentro dessa história tem aí um aspecto importante para credores que estão às voltas aí tentando localizar bens dos seus devedores e tendo dificuldade de localização dos recursos desses devedores. Essas alterações anunciadas pelo Banco Central na última sexta-feira vão ter impacto sobre isso. Mas vamos chegando. Alexandre, seja bem-vindo. Deraldo, seja muito bem-vindo. Tomar aqui um golinho de café. Bem, enquanto vocês vão se chegando para a gente entrar no nosso assunto principal, eu queria aqui fazer uma observação. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Opa, bom dia, Deraldo. Uma observação sobre um tema repetitivo que foi divulgado no informativo 860 do STJ. Enquanto o pessoal vai se chegando, fazer aqui um comentário rápido sobre o tema 1279, aprovado pelo STJ e divulgado no informativo 860, tema 1279. O tema não chega a ser exatamente uma novidade, mas reforça um posicionamento da Corte Superior em relação a processos de busca e apreensão de bens sob a égide do Decreto-Lei 911 de 1969, Decreto-Lei 911 de 69. Fazendo aqui esse breve comentário sobre o tema 1279, para deixá-los aí a par, antes da gente entrar no tema principal da live, que é a questão das alterações de TED e de PIX e os impactos disso potenciais nos nossos processos judiciais. Bom, o Decreto-Lei 911 de 69, ele regula as questões relacionadas à busca e apreensão de bens móveis, bens móveis, que tenham sido dados em garantia de alienação fiduciária, com base na Lei 4728, também da década de 1960. Bom dia, Neide. Seja bem-vinda. Chega isso aí. Angélica também, muito bom dia. Bom, o Decreto-Lei 911, bastante conhecido de quem atua no contencioso cível, na defesa de, por exemplo, instituições financeiras ou de devedores, é aquele decreto que permite a busca e apreensão liminar do bem dado em garantia de alienação fiduciária, num rito que é bastante especial e bastante mais célere do que os ritos normais de execução de bens. Inclusive, esse Decreto-Lei 911 de 69, ele foi alterado pelo Marco Legal das Garantias no final de 2023, a Lei 14.711, e nessa alteração tornou-se possível a busca e apreensão extrajudicial, sem nem a necessidade de haver uma ordem judicial liminar de busca e apreensão. A busca e apreensão podendo ser conduzida extrajudicialmente por meio de um procedimento cartorial, por meio do cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do devedor ou do local de situação do bem. Essa alteração recente na legislação, ela foi objeto de discussão de inconstitucionalidade, a gente teve a oportunidade de discutir isso aqui,
e o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria constitucional o procedimento de busca e apreensão extrajudicial. Mas o tema 1279, aprovado pelo STJ e divulgado no informativo 860, versa sobre a questão de em qual momento ou até qual momento é possível ao devedor pagar a dívida para evitar a perda definitiva do bem. Então eu dei o bem em garantia, fiz uma alienação desse bem para o credor, esse bem passou para a propriedade fiduciária do credor e se em dado momento eu incorro em mora, deixo de pagar as minhas obrigações e fico inadimplente, esse credor pode então valer-se dos mecanismos para buscar e apreender a coisa se o pagamento da dívida não for realizado. Então existe todo um procedimento para isso que hoje se divide em procedimento judicial, né, ou em procedimento extrajudicial. O tema 1279 ele está cuidando especificamente do procedimento judicial de busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento. E o procedimento, então, ele vai se dar da seguinte maneira. O devedor em mora, antes do ajuizamento da ação, ele deve ser notificado com o envio dessa notificação para o endereço constante do contrato ou do endereço atualizado, caso esse devedor tenha atualizado e informado o credor dessa atualização, deve ser enviado para esse endereço e a partir dali conta-se o prazo legal para que esse devedor faça ali o respectivo pagamento das parcelas atrasadas. Se ele não paga as parcelas atrasadas com os devidos encargos moratórios, opera-se o vencimento antecipado de toda a dívida. Então, se ele não atende aquela notificação prévia para pagar o que está em aberto, toda a dívida vence e ele passa então a ser obrigado, se quiser continuar com o objeto, a fazer o pagamento da dívida total, quer dizer, tudo aquilo que resta pagar sofre o vencimento antecipado. O credor, então, com base nessa dívida vencida antecipadamente, ingressa com a ação de busca e apreensão, lembrando que hoje ele pode optar por fazer isso por cartório, extrajudicialmente. Mas, como o tema 1279 do STJ trata da questão judicial, vamos seguir aqui pelo caminho judicial. Então ele pega aquela dívida vencida antecipadamente e ingressa com a ação de busca e apreensão. Cabe ao juiz, em caráter liminar, e antes mesmo de ouvir, portanto, a outra parte, verificar se houve a prévia notificação do devedor para a purga da mora. E se existe a prova da notificação prévia desse devedor, por meio do comprovante de que foi enviado o aviso, né, de cobrança para o endereço do devedor, constante do cadastro contratado, e que transcorreu aquele prazo legal sem que o pagamento tenha acontecido, então esse juiz deferirá a liminar de busca e apreensão. A partir dali, iniciam-se os procedimentos para a efetivação dessa busca e apreensão, repito, no procedimento judicial. Feita a busca e apreensão, efetivada a busca e apreensão, ou seja, apreendido o bem, normalmente um veículo, né? Feita a apreensão desse bem, começa a contar o prazo de 5 dias para que o devedor pague a totalidade da dívida, não apenas as parcelas que estavam em atraso lá atrás, quando o procedimento foi iniciado, mas tudo que foi vencido antecipadamente. Lembre-se que, uma vez notificado o devedor, se ele não atende o período de purga da mora, a dívida vence antecipadamente e passa a ser, então, devido todo o saldo devedor. Então, o devedor vai ter 5 dias para efetivar a quitação dessa dívida, para, então, conseguir recuperar a coisa, agora livre da garantia. Por que livre da garantia? Justamente porque ele quitou toda a dívida. Como a ele só é dada a oportunidade de quitação integral da dívida, quando ele faz isso, ele pega o bem de volta, e pega o bem de volta livre e desembaraçado do ônus. A dúvida que havia era como é que se contaria esse prazo de 5 dias
se esse prazo de 5 dias seria contado do momento em que se juntasse aos autos mandado, ou se esse prazo seria contado depois da citação efetiva do devedor. E diante das alterações havidas no Decreto-Lei 911, já desde 2004, né, alterações que já têm aí mais de 20 anos, ainda pendia uma discussão no STJ sobre a contagem desse tempo, desses 5 dias. E o que o tema 1279 faz é estabelecer, então, em caráter repetitivo, que esses 5 dias são contados da efetiva busca e apreensão, da efetivação da busca e apreensão. Então, efetivada a busca e apreensão, começa a contar os 5 dias, e esse prazo não se confunde, portanto, com o prazo de contestação. O prazo de contestação ele é de 15 dias, ele conta-se de maneira, portanto, diferente. Esse prazo de 5 dias é para evitar que o bem se perca em caráter definitivo. Se o devedor não atende esses 5 dias, não quita a totalidade da dívida nesses 5 dias, a propriedade se consolida definitivamente em poder do credor e dali para frente o credor decide a destinação desse bem, vendendo a terceiros, enfim, prestando contas, né, fazendo ali o acerto de contas em relação ao saldo devedor, se haverá saldo remanescente a ser devolvido ao devedor, se haverá ainda saldo devedor pendente a ser cobrado desse devedor, enfim, ali vira uma questão de prestação de contas entre o agente financeiro e o devedor. Então, o que o tema 1279 faz é fixar aí que esse prazo de 5 dias para quitação integral da dívida, ele começa a contar do momento em que se dá a efetiva execução da medida liminar com a busca e apreensão. Beleza. Essa aqui, então, era a notícia que eu trouxe para vocês do informativo 860, a fixação do tema 1279 pelo STJ, mas como eu disse, não chega a ser uma novidade, o STJ já vinha decidindo reiteradamente assim. É uma mudança legislativa que ocorreu em 2004, portanto uma questão que já tem 21 anos, e ainda pendia algum debate sobre a contagem desse prazo. Maravilha. Dito isso, passemos então à questão do Banco Central e as alterações anunciadas na última sexta-feira sobre PIX e TED. Aqui eu vou pedir licença a vocês para lembrá-los que há algumas semanas atrás eu fiz uma outra live do Começando Direito falando sobre conta corrente versus contas de pagamento. Diferença entre conta corrente e conta de pagamento. Se tornou muito comum atualmente que as pessoas tenham contas, não necessariamente contas correntes bancárias, mas as chamadas contas de pagamento junto às instituições de pagamento e utilizem essas contas de pagamento na prática de maneira semelhante ao uso da conta corrente, inclusive podendo fazer PIX dessas contas, podendo fazer transferência eletrônica para essas contas, as famosas TEDs, podendo fazer depósitos nessas contas, saques, etc., tal como ocorre nas contas correntes bancárias. E naquela live eu expliquei as principais diferenças entre conta corrente e conta de pagamento. Quem não participou daquela live ou quem participou e já esqueceu, pode ir lá no meu canal do YouTube, @prof_André Roberto, @prof_André Roberto, aquela barra baixa, né, travessão, lá no YouTube, que tem essa live lá disponível sobre diferença entre conta de pagamento e conta bancária. E o anúncio feito pelo Banco Central na última sexta-feira tem a ver com as contas de pagamento. Tá? Elas não afetam as contas correntes bancárias, elas têm a ver com as contas de pagamento. Ah, André, mas que anúncio foi esse? Não vi nada. Do que você está falando? O Banco Central anunciou na última sexta-feira que as transferências por meio de PIX ou TED ficariam limitadas a R$ 15 mil, que as transferências de PIX e TED
ficariam limitadas a R$15.000. Isso foi anunciado na última sexta-feira pelo Banco Central, última sexta-feira, dia 5 de setembro, 5/9 de 2025. Mas vejam que não são todas as transações feitas com Pix e TED que ficaram limitadas a R$15.000. Não são todas as transações, aliás, é uma pequena parcela das transações que vai ser afetada por isso, ok? E a motivação dessa mudança implementada pelo Banco Central tem a ver com as contas de pagamento e não com as contas bancárias, as contas correntes bancárias. Certo? Então vamos lá. Deixa eu contextualizar, como eu sempre faço aqui, para colocar todo mundo na mesma página. Vamos fazer aqui um contexto. No ano de 2013, nós tivemos aprovada a Lei 12.965, 12.965, que foi o marco legal do sistema de pagamentos brasileiro. Então, em 2013, foi aprovada a Lei 12.965, aprovando o sistema de pagamentos brasileiro. Nesse sistema de pagamentos brasileiro, ficou, então, estabelecido expressamente a possibilidade de instituições de pagamento, aliás, espera aí que é 12.865, acho que deixa eu ver aqui se é isso. Não, cadê o número da lei aqui? É 12.865 de 2013, isso mesmo. Estava falando aqui 12.965, mas é 12.865. Bom, estabelecido ali o marco regulatório do sistema de pagamentos brasileiro, lá em 2013, foi, então, regulamentado o papel das chamadas instituições de pagamento. Instituições de pagamento são instituições que operam dentro do sistema de pagamentos brasileiro, ao lado do sistema financeiro nacional. Enquanto no sistema financeiro nacional operam as instituições financeiras, no sistema de pagamentos brasileiro operam as instituições de pagamento. Beleza. As instituições de pagamento, por sua vez, elas podem, dentre as várias atividades que a lei prevê que elas podem desempenhar, uma das atividades é a gestão das chamadas contas de pagamento. Então, dentre várias atividades possíveis desempenhadas pelas instituições de pagamento, estão as contas de pagamento, a abertura e a gestão das contas de pagamento. O que é diferente das chamadas contas correntes bancárias, geridas e administradas pelas instituições financeiras. Há vários pontos de distinção. Eu trouxe para vocês aqui, como eu disse, numa live passada. Mas o ponto mais importante hoje não é exatamente distinguir a conta de pagamento da conta corrente, mas sim chamar atenção para o fato de que desde lá, 2013, o sistema de pagamentos brasileiro traz duas situações diferentes. As instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central e as instituições de pagamento não autorizadas pelo Banco Central. Cuidado, porque quando a gente vê essa fala na imprensa, quando a gente vê as manchetes, né, sobre esse assunto, a gente tem a sensação de que quando a manchete fala em instituição não autorizada pelo Banco Central, parece que é alguém praticando um ato ilícito, que estaria havendo ali uma atividade por fora da lei, contrária à lei, que estaria sendo desempenhada ali uma atividade criminosa contra o sistema financeiro, e não é isso. Quando a gente fala que há instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central e há instituições de pagamento não autorizadas pelo Banco Central, é porque desde 2013, com a criação do marco regulatório do sistema de pagamentos brasileiro, a gente teve estabelecido um critério volumétrico em quantidade de transações ou em volume de dinheiro
ou em número de clientes atendidos pelas instituições de pagamento e que vão tornar obrigatória para aquela instituição obter autorização do Banco Central para continuar ou iniciar a sua operação. Então, o que o marco regulatório fez foi dizer, olha, durante algum tempo, nós ainda vamos admitir que instituições de pagamento operem de maneira extra-sistema, operem de uma maneira fora do sistema integrado do Banco Central brasileiro. Então, essas instituições de pagamento de menor porte, que operam um menor volume de transações, que atendem um menor número de clientes e que detêm menor quantidade de dinheiro em suas mãos, estas instituições poderão continuar operando ou iniciar as suas operações sem a necessidade de atender requisitos burocráticos estabelecidos pelo Banco Central. A lógica, qual é? É que quanto maior a operação, mais riscos essa instituição pode trazer para o sistema como um todo, tanto para o sistema de pagamentos quanto para o sistema financeiro. Então, quanto maior o volume de transações, o número de pessoas atendidas, a quantidade de dinheiro transacionado, mais risco essa instituição pode trazer para o sistema e, por isso, torna-se indispensável que ela tenha autorização do Banco Central, passe a integrar o seu sistema ao sistema do Banco Central e passe, então, a ser monitorada, tal como ocorre com as instituições financeiras em geral. Então, a lógica adotada pelo legislador e pelo regulador aqui, Conselho Monetário Nacional, foi de escalonar isso. Então, dizer, olha, durante o primeiro ano, um certo número de instituições terão que se cadastrar e obter autorização. Depois, no próximo ano, mais instituições terão que fazer esse processo. E você tinha todo um escalonamento, cuja previsão de conclusão, quando então todas as instituições de pagamento, gestoras de contas de pagamento, terão que estar devidamente autorizadas pelo Banco Central para operar, essa gradativa, né, expansão do sistema regulado, ele terminaria em dezembro de 2029. Então a previsão era, dentro das normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, é que até dezembro de 2029 todas as instituições de pagamento, gestoras de contas de pagamento, teriam que estar integradas ao sistema de pagamentos brasileiro e, portanto, sob autorização e fiscalização do Banco Central. Mas, como eu disse, desde 2013, o sistema continuou tolerando a entrada de novas instituições de pagamento de pequeno porte e a atividade dessas instituições fora do sistema regulado, operando sem a necessidade de autorização. Então, quando a gente fala assim, ou quando a gente lê assim, instituição de pagamento não autorizada, a gente está falando de uma instituição de pagamento para a qual não se exige autorização prévia. Portanto, ela está atuando licitamente, ela está atuando dentro da legalidade, mas para ela, por conta do volume pequeno de transações, ela não depende de autorização para funcionar. Ou, pelo menos, não dependia de autorização para funcionar. Beleza? Até aqui? Então, a gente tem instituições de pagamento que já se encontram integradas ao sistema de pagamentos brasileiro, devidamente autorizadas pelo Banco Central para operar, e gestoras de contas de pagamento que estão integradas ao sistema geral, né, ao sistema brasileiro de pagamentos, o sistema monitorado, e que fazem transações de TED e de PIX devidamente, né, toda transação registrada dentro do sistema. Né, como o sistema é monitorado, está integrado no sistema, essas transações são perfeitamente rastreáveis e identificadas dentro do sistema. E a gente tem ainda instituições de pagamento menores, que também detêm gestão de contas de pagamento, mas são instituições que não estão integradas no sistema de pagamentos brasileiro, não têm autorização obrigatória de funcionamento pelo Banco Central, podem operar livremente, mas que também têm acesso ao sistema PIX e ao sistema de TED por meio de dois caminhos, né?
ou um caminho através de empresas de tecnologia terceirizadas que fazem essa integração. Então, como a instituição de pagamentos é pequena e não está integrada ao sistema, ela usa o serviço de um terceiro para se integrar, ou ela usa uma outra instituição, que pode ser uma instituição de pagamentos ou uma instituição financeira, para integrá-la ao sistema. Então, ela usa um terceiro, que pode ser uma empresa de tecnologia, uma instituição de pagamentos integrada ou uma instituição financeira, para poder participar indiretamente dos sistemas de Pix e TED e poder fazer as transações entre os clientes, entre os depositantes e os destinatários. Então, essas pequenas instituições conseguem operar Pix e TED por meio de terceiros. Então, a gente vai ter as grandes instituições de pagamento, elas próprias integradas ao sistema. A gente vai ter as instituições financeiras, elas próprias integradas ao sistema, transacionando via Pix e TED. E a gente vai ter pequenas instituições de pagamento, não integrantes diretamente do sistema, mas participando desse sistema, fazendo transações entre contas por meio de terceiros, usando serviços de terceiros para participar dessa integração. Certo? Beleza. Ah, André, mas eu não entendi em que contexto, em que momento isso se relaciona com processos judiciais ou com interesses de credores em relação a medidas de constrição de bens. Então segura que é agora que você vai entender. Olha só. Se eu tenho uma conta, eu, André, tenho uma conta, que é uma conta corrente bancária, e nessa conta eu tenho recursos depositados, como o meu banco obrigatoriamente está integrado ao sistema, diretamente integrado ao sistema financeiro, os valores existentes nessa conta, eles são rastreáveis. E se eu estiver sofrendo uma execução judicial e o juiz determinar nessa execução que se proceda a penhora online dos valores existentes na minha conta, ao adentrar ao sistema do Sisbajude e introduzir ali a ordem de bloqueio, essa ordem de bloqueio é capaz de identificar o dinheiro que eu tenho depositado na minha conta corrente e fazer, portanto, a apreensão desses valores para atender essa ordem de penhora. Então, vocês certamente, quem já participou de algum processo, já tem aí uma atuação, ou já foi parte em algum processo, já deve ter ouvido falar sobre isso. Isso não é um mecanismo novo, que é a tal da penhora online, que quando você vai olhar lá, a conta foi esvaziada ou teve uma parcela dos valores da conta retirados para atender aquela ordem judicial, e isso é feito de uma maneira automatizada por meio do Sisbajude, por meio de um sistema que faz o mapeamento das contas existentes e integradas dentro dos sistemas. Sistema financeiro e, desde 2021, também o sistema de pagamentos. Esses dois sistemas integrados são mapeados e permitem ali o bloqueio dos saldos em conta, né, para fins de penhora. Beleza. Só que essas instituições de pagamento menores, por elas não terem a obrigação de integrar diretamente ao sistema, elas não têm obrigação de ter a autorização prévia do Banco Central e de integrar os seus sistemas, elas operam de maneira secundária. E como elas operam de maneira secundária, os valores existentes nas contas de pagamento dessas instituições menores não são rastreáveis por meio do Sisbajude. O Sisbajude não consegue enxergar essas contas. Ele não enxerga essas contas porque os valores estão transitando dentro do sistema visível, que é o sistema regulado, em nome da instituição de pagamento. Esse tipo de operação ganhou até um nome, né? Conta bolsão. A conta bolsão é, na verdade, uma conta única da instituição de pagamentos, em que ela ali dentro coloca os recursos dos clientes, só que tudo está em nome dela, ou seja, sob o CNPJ dela, e ali ela faz transações da conta dela para a conta dos destinatários, de acordo com a solicitação dos clientes, e ela faz essa contabilidade, essa prestação de contas, só que ela faz essa prestação de contas fora do sistema.
dentro do sistema é uma conta única, que está no CNPJ da instituição de pagamento. E fora do sistema, não integrado ao sistema, é que ela tem as contas individuais de cada cliente. Então ela usa um serviço de terceiro para poder fazer as transações dentro do sistema, mas ela faz em nome dela, instituição de pagamento, e fora do sistema é que ela contabiliza o que é do João, o que é do Manuel, o que é do André, o que é da Fernanda. Ele vai fazendo essa gestão aqui embaixo. Então, quando o Sisbajude olha, ele só enxerga o CNPJ da instituição de pagamento, ele só enxerga a chamada conta bolsão. Ele não enxerga as contas individuais de cada cliente que estão fora do sistema, justamente porque essa IP não é uma IP integrada, ela é uma IP que opera sem a autorização obrigatória, então ela opera fora do sistema, e aí as contas individuais não são visíveis, certo? Isso significa que muitos devedores conseguem escapar das penhoras online mesmo tendo um fluxo de recursos recorrente. Mesmo realizando muitas transações, tanto de recebimento de créditos quanto de pagamentos, consegue fazer muitas transações e ao mesmo tempo não ter esses valores penhorados, porque eles ficam invisíveis ao Sisbajude. O credor precisa fazer, nesses casos, um trabalho de investigação, descobrir qual é a instituição de pagamento que gere os recursos desse devedor, para então pedir uma intimação pessoal dessa instituição de pagamento para que ela faça a retenção dos valores e transfira esses valores para uma conta judicial. E isso, obviamente, é muito mais burocrático, muito mais demorado e muito mais sujeito a fraudes do que o sistema integrado. Quando é no sistema integrado, é na papum. Entrou no sistema a ordem, gera-se o bloqueio e a transferência, então, dos recursos para a disposição do juízo. É outra, né, velocidade. Bom, só que não apenas devedores em operações lícitas estavam usando esse tipo de conta para tornar invisível as suas transações aos olhos dos credores. A gente começou a observar também um uso ilícito dessas contas. Aí sim, um uso ilícito dessas contas pelo crime organizado, pelos jogos de azar, que vão usar essas contas invisíveis, essas contas de difícil identificação da titularidade, para fazer transferências de altas quantias, de altos valores, de maneira difícil de ser rastreada pela autoridade, né, pela polícia, pelas investigações, porque justamente são contas que não estão integradas ao sistema de pagamentos nem ao sistema financeiro nacional. São instituições de pagamento menores que acabam sendo usadas para esse fim ilícito. Não que elas existam ilicitamente, entende? Essas instituições de pagamento menores, elas cumprem papel importante dentro da expansão do mercado. Hoje, muita gente só consegue ter conta porque tem acesso a essas contas mais baratas, a essas instituições menores. Então, não é que toda instituição de pagamento que opera de maneira menos burocrática seja um braço ilícito do crime organizado. Mas fato é que algumas passaram a ser esse braço ilícito do crime. E aí, a resposta do Banco Central contra essas medidas do crime organizado, ela vai afetar todo o ecossistema. Não apenas o crime organizado, vai afetar todo mundo. De que maneira? Quando o Banco Central diz ficam limitadas as transferências feitas por meio de Pix ou de TED a R$15 mil, ele está se referindo exclusivamente a transações realizadas por instituições de pagamento não reguladas, aquelas que não têm obrigação de ter autorização de funcionamento. Então, essas instituições de pagamento menores, que não têm autorização de funcionamento pelo Banco Central porque não é obrigatório, e que operam contas de pagamento usando essas contas únicas, esses bolsões, não poderão mais fazer transferências superiores a R$15 mil. As empresas intermediárias, aquelas que de fato integram o sistema, sejam empresas de tecnologia, sejam instituições financeiras ou sejam instituições de pagamento reguladas, elas não poderão mais efetivar transações para essas instituições de pagamento menores, maiores que R$15 mil por transação.
o objetivo é justamente tirar a eficiência desse modelo, reduzir a eficiência desse modelo, deixar que esse modelo sirva realmente ao microcrédito, que ele realmente sirva para aquelas pessoas que têm maior dificuldade de acesso às contas, sejam contas correntes ou contas de pagamento, e que ainda dependam um pouco desse sistema menos, né, formal. E evitar que essas instituições continuem sendo usadas para fins ilícitos de lavagem de dinheiro, de grandes, né, somas de dinheiro. Só que a mudança, essa de limitar em 15 mil já é para agora, mas a mudança ela não se restringiu a isso, a essa limitação de 15 mil. Está havendo também uma antecipação do cronograma que previa que todas as instituições de pagamento, grandes e pequenas, tivessem integração com o Banco Central e tivessem autorização de funcionamento. Então, o Banco Central anunciou também que está mudando o cronograma. E o que era para acontecer só em dezembro de 2029 vai ter que acontecer até 2026. Então, até 2026, todas as instituições de pagamento em funcionamento terão que estar integradas ao sistema de pagamentos brasileiro sob autorização de funcionamento do Banco Central. E mais, instituições de pagamento que pretendam, então, gerir contas de pagamento hoje, que pretendam iniciar as suas atividades hoje, já precisarão de autorização prévia para funcionar. Então, a possibilidade de eu começar a operar sem autorização para depois ganhar escala e integrar-me ao sistema, nesse momento, então, está sendo anunciado pelo Banco Central que isso não será mais possível e que as novas instituições já vão ter que entrar via integração no sistema. André, mas que diferença isso faz? Muita. Porque quando eu exijo a integração ao sistema, eu exijo capital mínimo elevado, de milhões. Eu não posso começar, portanto, com um capital pequeno. Eu preciso fazer um investimento alto em integração tecnológica. Eu tenho que estar integrado à base tecnológica do Banco Central, atendendo todos os requisitos de segurança, o que não é barato. Eu tenho um custo de comprovação documental para obter a autorização que também não é barato. Então, isso vai tirar muitas instituições pequenas do mercado e evitar que muitas instituições pequenas novas entrem. Então, aqui a gente já tem uma mudança de cenário. Nem todas as instituições de pagamento conseguirão se adaptar às novas regras e a tendência é que uma parte delas desapareça. Por outro lado, a gente já tem imediatamente uma redução, né, da utilidade dessas empresas no que se refere a grandes movimentadores de recursos, né? Então, seja crime organizado ou sejam empresas lícitas, mas que movimentam muitos recursos por meio dessas contas invisíveis, isso vai perder utilidade justamente por conta da limitação do valor de TED e PIX. Então, como é que isso vai impactar os nossos processos judiciais? Vai impactar porque agora o credor vai começar a conseguir enxergar essas contas de maneira integrada. Na medida em que essas instituições de pagamento passarem a integrar os seus sistemas diretamente ao Banco Central, a gente passa a ter, então, esse dinheiro que era invisível, ele se tornando visível. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa na prática, até 2021, se você tivesse uma conta no Nubank, por exemplo, o seu dinheiro não era visível para fins de penhora online, porque não havia integração entre o Nubank e o sistema de penhoras, né? De 2021 para cá, houve essa integração, né? O Nubank, como grande instituição, teve que se integrar, assim como o PicPay, assim como Estônia, assim, enfim, como várias empresas, tiveram que integrar os seus sistemas e a gente passou a enxergar esse dinheiro e passou a conseguir que as penhoras online tivessem efetividade em relação a essas contas. O que vai acontecer agora é que também as menores passam a ter que obter autorização e a fazer a integração, sob pena de terem que parar as suas atividades, terem que cessar as suas atividades, e aí esse dinheiro invisível tenderá a ficar visível. Então a gente vai ter aí uma transição nesse modelo.
E isso também é um ponto de atenção para quem usa essas contas com o propósito de tornar o dinheiro menos visível. Ficar atento, porque esse processo de transição ele deve ocorrer nos próximos 90 dias. Então, haverá aí, obviamente, uma corrida pela legalização, pela transparência. Então, pode ser que esse cenário se modifique em breve. Então, se essa é uma estratégia para você fazer uma gestão dos pagamentos de maneira menos sujeita a ordens, né? Porque às vezes tem ordens que são abusivas e quando você vê já bloquearam a conta inteira, né? A gente sabe que também acontece muita coisa por meio de ordens judiciais que inviabilizam muitas vezes a atividade econômica da empresa e que fazem com que certas empresas usem esse subterfúgio na tentativa de ter uma gestão mais eficiente dos seus recursos. Mas isso vai ter que ser repensado na medida em que nos próximos meses a gente vai ter uma integração mais ampla do sistema. Então aquela ideia de que eu tenho uma conta de pagamento integrada ou eu tenho uma conta de pagamento não integrada ao sistema, eu tenho uma conta visível, uma conta invisível, essa é uma situação que deve desaparecer ao longo de 2026, né, ao longo dos próximos meses, com essa exigência maior do Banco Central sobre as instituições de pagamento. Eu não estou dizendo que não existam outros mecanismos. Existem outros mecanismos de gestão de recursos de terceiro que não são feitos através de IPs, mas por meio das IPs isso é uma mudança que vai trazer aí impactos tanto para quem opera no sistema como para quem usa o sistema para fazer a sua gestão de recursos. Neide, hoje uma execução, se pedir o Sisbajude, não sairia essa informação? Não sairia, Neide. Essas instituições de pagamento que operam não integradas diretamente ao sistema do Banco Central não aparecem no Sisbajude. Vocês podem observar que tem aqueles devedores que você olha lá, ele tem recurso, ele tem volume, entra recurso todo dia na conta e toda vez que você tenta uma penhora dá vazio. O que acontece ali? Muito provavelmente, se você for olhar os boletos emitidos por essa empresa, são boletos que destinam os depósitos a uma conta, normalmente uma conta de pagamento, gerida por uma gestora que não está integrada ao sistema brasileiro de pagamentos, portanto não aparece no Sisbajude. E aí você tem que pedir que o juízo determine a penhora desses recursos na mão dessa empresa, intimando a própria empresa a fazer a separação desse recurso e transferir para uma conta judicial. Só que, como eu disse, obviamente isso é muito menos eficiente, leva muito mais tempo, fica muito mais sujeito a fraudes do que o sistema automatizado. O sistema automatizado é mais fiel, né? Ele consegue, de uma maneira mais célere e mais fiel, pegar o que esteja visível dentro do sistema. Então, Neide, hoje a gente ainda tem muitas situações em que esse dinheiro fica invisível. Mesmo com essa nova política do Banco Central, ainda vai levar tempo para que todos esses recursos fiquem visíveis para o Sisbajude. Ainda vai levar tempo, isso não se faz no estalar de dedos, até porque o cronograma era dezembro de 2029, então muitas empresas nem começaram a organizar a sua documentação e a fazer os investimentos em tecnologia para poder fazer a integração. Agora, essa medida do Banco Central é acertada? Me parece que, tendo em vista o uso nocivo dessas instituições de pagamento menores, que a gente tem observado pelo crime organizado, me parece que realmente isso era algo que seria inevitável. Né? Seria, de fato, importante, cada vez mais importante, que esse sistema ficasse tão transparente quanto os outros, que fosse possível, então, um monitoramento dessas transações, principalmente porque se passou a admitir transações, né? Se admitia transações de alto volume via Pix e TED. Então, enfim, a gente passa a ter aí uma ação mais efetiva do Banco Central na repressão
não a existência dessas instituições de pequeno porte, mas ao volume transacional, né? Restringindo o volume transacional. O Thales está dizendo aqui que buguei. Será que alguém pode me sinalizar se está tudo certo? Se houve aí, se congelou, se o áudio ficou fora, ou se está tudo... Foi só com o Thales ou foi geral? Opa! Então tá, o Neide está me dizendo que ficou tudo ok, né? Sandy Piana também aqui, Renato, ok, maravilha. Então, Thales, infelizmente aí foi na tua ponta que deu esse engasgo. Certo, gente? Então, hoje, né, recapitulando, eu trouxe para vocês 2 temas, né? O primeiro tema, o tema do STJ, né, no informativo 860, o tema repetitivo 1279, sobre a contagem do prazo de 5 dias para o devedor pagar a dívida, evitando a consolidação definitiva da propriedade nos casos de busca e apreensão, tema 1279, falei no início da live, e o tema principal, que foi essa mudança pelo Banco Central das regras sobre instituições de pagamento, trazendo mais transparência para as transações realizadas por meio dessas instituições. Então, passamos aí 12 anos, né, desde 2013 até agora 2025, passamos 12 anos do sistema de pagamentos operando parte constituições de pagamento integradas dentro do sistema e operando com autorização do Banco Central, e parte constituições de pagamento operando fora do sistema e sem autorização do Banco Central de maneira lícita, porém não integrada. E a tendência é que a gente, então, em 2026, deixe de ter esses 2 ambientes. Já a partir de agora, 2025, o anúncio do Banco Central é que toda instituição de pagamento que pretenda gerir contas de pagamento já terá que iniciar a sua operação com autorização do Banco Central. Então, isso já muda o nível de transparência que a gente vai ver no mercado. E o reflexo disso nos nossos processos judiciais é que, uma vez que uma instituição se integra ao sistema do Banco Central, os recursos depositados nessas contas se tornam imediatamente visíveis ao Sisbajude e, portanto, alcançáveis por meio das chamadas penhoras online. Certo? Então, isso muda, sim, para credores que buscam receber os seus créditos em juízo. Isso deve aumentar a eficiência para buscar esse crédito. E, no campo do crime organizado, aumenta ali a visibilidade sobre essas transações e, portanto, a possibilidade de melhor monitoramento de transações estranhas, escusas, né, cuja origem não esteja regularmente identificável. Então, isso traz aí uma mudança nesse cenário. O Alexandre está falando aqui que a medida é bem-vinda. Eu também acho, Alexandre, que se por um tempo foi muito bem-vindo que o sistema fosse parte aberto e parte fechado, justamente para permitir o crescimento do mercado, que, né, novas empresas estivessem participando do mercado e a gente tivesse mais concorrência, a gente conseguiu alcançar esse objetivo de ter mais concorrência. Hoje, de fato, a gente tem muito mais instituições operando no mercado do que tinha há 10, 15 anos atrás. Mas uma vez que a gente alcançou essa maior concorrência, é hora da gente olhar, refletir e pensar nessa questão da transparência, se é conveniente ainda a gente ter contas invisíveis operando TED e PIX sob o manto de um CNPJ que não é aquele do titular efetivo da conta, né? Usando as chamadas contas bolsão. Então, me parece que a gente segue aí para o fim desse ciclo, né, e o início de um novo ciclo, que é o ciclo do sistema, né, 100% integrado, de um sistema 100% dentro, né, do sistema integrado de monitoramento do Banco Central. Vamos ver como é que isso na prática vai acontecer, mas em tese aí começou a contar o tempo, começou a rodar o reloginho para que as instituições de pagamento se
busquem a sua regularização. Quando eu falo regularização, parece que elas estão irregulares, mas não é isso. Busquem a sua integração ao sistema, porque elas vão ficar irregulares se não realizarem essa integração, então, no prazo estabelecido pelo Banco Central. Maravilha? Muito bem, então, este foi o nosso Começando Direito do dia 8 de setembro. Vamos fechando aqui mais essa live. Quem quer entender mais sobre contas de pagamento e contas bancárias, a diferença de conta corrente para conta de pagamento, tem uma outra live minha de algumas semanas atrás lá no meu canal do YouTube, @prof_André Roberto, falando sobre conta de pagamento e contas correntes. Hoje, Neide, você não consegue fazer essa pesquisa da conta Bolsão porque ela não é cadastrada com esse nome. O que ocorre é que existe uma conta em nome de uma instituição de pagamento, mas a gente não sabe de quem é o dinheiro que está lá dentro. Né? É como se, Neide, você pedisse para eu guardar um dinheiro para você. E o dinheiro que eu guardei na minha conta bancária. O meu banco vai informar ao Sisbajude que eu tenho, sob o meu nome, um dinheiro, que em tese seria meu. Mas o sistema não sabe que, na verdade, esse dinheiro que tem comigo pertence a você, Neide. Né? Essa é uma relação contratual nossa, em que eu segrego contabilmente esse dinheiro, dizendo parte desse dinheiro é da Neide, parte desse dinheiro é meu. Mas o sistema não enxerga isso. O meu subsistema, o meu sistema que eu mantenho com você, Neide, no nosso contrato, ele traz essa separação bonitinha. Mas o sistema do Banco Central não enxerga essa separação, porque ele só enxerga a minha conta. Ele não sabe quantas subcontas eu tenho embaixo. O que o Banco Central está dizendo é: eu tenho que ser capaz de enxergar todas as subcontas. Você pode continuar usando a conta Bolsão, você pode continuar usando o sistema de pagamentos, mas você vai ter que integrar o seu sistema para que eu saiba, daqui de cima, quem são aqueles que detêm as contas aí embaixo. Justamente para que seja possível isso, Neide. Eu possa pedir uma pesquisa e aparecer as subcontas. Hoje eu não consigo ver as subcontas. Amanhã a gente vai passar a poder enxergar essas subcontas. Beleza? Maravilha, gente. Uma excelente semana. Um beijo a todas e em todos. E vamos nos falando por aí. Se tiverem novidades, eu já trago aqui para vocês. Beleza? Forte abraço e boa semana. Tchau, tchau.